O cenário de investimentos para fundos imobiliários está te tirando o sono agora em 2023? Olha, o meu tira um pouco, tá? Mas mais do que o meu, mais do que o teu, o sono dos gestores dos fundos imobiliários também está sendo atrapalhado pelo cenário que se desenha aí para 2023. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que está tirando o sono dessa turma, o que eles estão vendo lá para frente, que são pontos de atenção, que tem que ficar ligado, que podem ser riscos, mas também vamos ver o que eles estão vendo de oportunidades, que gatilhos que podem acontecer em 2023, que podem trazer um alívio para esse nosso mercado. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Maravilha, eu sou Marcelo Fai, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários. Esse é o meu canal do YouTube, onde eu posto conteúdos relevantes sobre o universo dos fundos imobiliários. Bom, hoje a gente vai falar sobre aquilo que está na cabeça de todo investidor de fundo imobiliário. Muita gente, antes mesmo do ano começar, estava com medo, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Veio eleição, o antigo presidente não se reelegeu, quer dizer, veio novidade aí e veio um governo que não deixou claro aquilo que faria, especialmente na área econômica, e isso deixou os mercados e os investidores bastante desconfortáveis, vamos dizer assim. Bem, você não é o único desconfortável. Pensa que se você é investidor e está desconfortável, o gestor do fundo no qual você investe está mais desconfortável ainda. O que será que passa na cabeça dele? O que será que esse cara pensa para 2023? Do que ele tem medo? Quais são os pontos de atenção para esse ano? Então, o que acontece? Foi feita uma pesquisa com esses caras, perguntado para eles como que eles estavam, otimistas, pessimistas ou neutros com relação a fundos imobiliários, quais segmentos, quais seriam os pontos de atenção para 2023 dos fundos imobiliários, quais seriam os pontos de atenção para 2023 do cenário brasileiro, da economia brasileira, mas também quais gatilhos ou quais fatos positivos poderiam acontecer ainda em 2023 que trazem atratividade para esse segmento. Vamos falar sobre isso aqui então. Vamos lá, eu coloquei algumas informações aqui na tela para nos ajudar a nossa conversa. Vamos começar falando dos pontos de atenção em 2023 dos fundos imobiliários. Antes de continuar aqui, eu vou te dar um recadinho rápido aqui no final desse vídeo. Eu vou deixar uma surpresa para você, então fica comigo até o fim, que lá no final eu vou te mostrar como você pode fazer para acessar 3 recomendações minhas de fundos imobiliários que eu entendo que serem ou estarem entre os melhores do mercado para você comprar cotas e começar a receber rendimentos já no mês que vem. O link vai estar aqui abaixo do vídeo para você acessar depois, certo? Vamos lá! Então, quais são os pontos de atenção em 2023 aqui dos FIIs? Em primeiríssimo lugar, o endividamento dos fundos imobiliários. Por que isso é um medo deles? Ou vamos colocar assim, um ponto de atenção, né? Medo já fui eu que escolhi essa palavra, não foi o que eles disseram exatamente. Mas o endividamento preocupa. Preocupa por quê? Vários fundos imobiliários, nos últimos anos, dá para dizer, se alavancaram com o objetivo de expandir seus portfólios. Uns pagando juros um pouco mais elevados, outros um pouco mais baixos, enfim. Até aí tudo bem. Na grande maioria dos casos, o rendimento que ele obtém com aquele investimento, com aquele imóvel, paga os juros, o custo dessa alavancagem, dessa dívida. Mas, em vários outros casos, não é suficiente para pagar a amortização. Quer dizer, tu vai pagando juros, mas você precisa pagar o principal em algum momento.
O que a maioria dos fundos esperava é que, bom, eu faço uma alavancagem agora, consigo expandir meu portfólio, mais adiante eu faço uma emissão de cotas e pronto, amortizo essa dívida e está tudo certo. Só que o mercado deteriorou e aí as emissões ficaram bem mais difíceis de serem feitas. Vários fundos negociando abaixo do seu valor patrimonial e isso atrapalha muito a emissão de novas cotas. Portanto, esse acaba sendo um ponto de bastante atenção. Como está a posição de caixa dos fundos atualmente frente aos vencimentos dessas dívidas que ocorrerão aí nos próximos 12 meses ou mais do que isso, enfim, mas daqui num curto espaço de tempo. Fora que alguns fundos contraíram dívidas atreladas ao CDI no momento em que a Selic estava extremamente baixa. Hoje, com a Selic mais elevada, essa dívida começa a machucar mais esses fundos imobiliários. Então, isso é um ponto de atenção bem importante para 2023. Quando essas dívidas foram feitas, ninguém esperava que o juro subisse tanto, que a inflação subisse tanto, porque a gente tem dívidas lá, como eu disse aqui, atreladas ao CDI, mas também tem dívidas atreladas a IPCA mais X%. Esse IPCA está bem mais elevado do que qualquer um de nós esperava até pouco tempo atrás. Então, o endividamento é um ponto bem importante. Depois, a gente vai ter a vacância ou o nível de ocupação dos imóveis. Naturalmente que isso preocupa qualquer um, é um ponto de atenção, é algo que você não pode tirar o olho, porque, afinal de contas, um imóvel só gera renda quando ele está ocupado. E a gente tem, em alguns setores, especialmente lajes corporativas, uma vacância persistente e que acaba preocupando. Determinadas localizações bem específicas não estão sofrendo com vacância, mas várias outras estão sofrendo com uma vacância elevada e persistente. Então esse é um outro ponto de atenção. Pandemia passou, mas muitas empresas se acostumaram com o modelo híbrido e aí a demanda por escritórios que não sejam em localizações super premium já não é mais tão grande assim, e para que haja uma demanda para essas regiões é necessário que a nossa economia cresça, que o PIB se desenvolva, que as empresas cresçam, que haja cada vez mais empresas e aí sim elas vão acabar ocupando esses outros espaços nessas regiões não tão super premium assim. Um terceiro ponto de atenção é a inadimplência. Também vem sendo agravada por uma inflação insistentemente alta e uma taxa de juros insistentemente alta. Isso eleva muito o risco de inadimplência nos fundos de recebíveis. Por quê? Porque aquela dívida lá, no final das contas, tem um devedor, alguém lá tem que pagar, seja uma empresa ou seja lá um cidadão, ele precisa pagar aquilo. Os juros dessa dívida está elevado. A inflação que corrige, muitas vezes o saldo dessa dívida, está muito elevado. O orçamento desse cara para pagar essa dívida está cada vez mais apertado. Quer dizer, o risco para essas operações fica cada vez maior enquanto a gente tem inflação elevada e juros elevados. Então, esses 3 pontos são pontos bem importantes de atenção para 2023, segundo os próprios gestores. Tá? Eu concordo com cada um desses 3 pontos aqui. Bem, até aqui a gente estava olhando para fundos imobiliários, mas esses fundos imobiliários estão dentro de um contexto, esse contexto é chamado Brasil. E aí? O que nós temos pela frente de Brasil? Quais são os pontos de atenção em 2023, olhando para o nosso país, para a nossa economia? Ponto 1, disparado na frente, política fiscal. O que é política fiscal? Cara, é assim, finanças pessoais do país, né? Quanto que tu ganha versus quanto que tu gasta. Se você gasta mais do que ganha, porra, não vai terminar bem, né? A gente sabe disso. E a política fiscal fala exatamente disso, né? Quanto que o governo espera, enquanto, né, ele espera fechar as contas lá no final do ano, o que ele vai fazer em termos de controle de gastos ou de geração de receita. A gente sabe que a geração de receita, pô, tu aumenta imposto, gera mais receita, pô, legal. Só que ninguém aguenta mais pagar imposto, né? Então, provavelmente esse seja um caminho muito difícil a ser percorrido. O governo precisaria ter um certo controle de gastos
O governo não está dando muitas sinalizações nesse sentido e também não diz o que vai fazer. O pouco que fala são declarações bombásticas que colocam muito medo no mercado, porque a maioria das declarações são tem que gastar mesmo, dane-se, depois a gente vê, e isso, enfim, a gente sabe onde termina. Então é uma preocupação bem grande do mercado a política fiscal no Brasil. Isso nos leva para o ponto 2, que é inflação e juros, porque gastos descontrolados do governo vão nos levar a uma inflação mais elevada e, por consequência, a um juros mais elevado por mais tempo ainda também. A gente já está vendo isso recentemente, o que se chama desancoragem, né, das expectativas de inflação, quer dizer, as expectativas que o mercado tinha de inflação eram baixas e daqui a pouco elas começam a subir. Quer dizer, o governo não consegue passar uma mensagem firme, tranquilizadora e responsável para o mercado, e aí o mercado já começa a esperar uma inflação mais elevada, e a gente sabe que isso pode ser bastante preocupante ali para os fundos imobiliários, especialmente em juros mais elevados por mais tempo, que vai manter certamente o preço das cotas pressionadas aí por mais tempo. E o ponto 3 é a reforma tributária, aquilo que a gente como investidor também é um super ponto de atenção para a gente, naturalmente. Se em algum momento, numa reforma tributária, que se promete há anos fazer, se dentro dessa reforma vem se tiram, né, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos que os fundos imobiliários pagam, isso certamente traria um impacto negativo, pelo menos de curto prazo, para os fundos imobiliários. E todo governo sempre fala em reforma tributária. Esse aqui não é diferente, está falando nisso, a gente não faz nem ideia do que vem pela frente. De coisas mais básicas como política fiscal e tal, o governo já não deixa claro ainda. Reforma tributária, então, cara, não fazemos nem ideia do que vem pela frente. Então, é um ponto de atenção bem importante. Mas também não é tudo pedreira, né? Aqui para 2023 tem alguns pontos atrativos que os próprios gestores listam. Por exemplo, os rendimentos dos fundos de CRI, os fundos de recebíveis, num cenário de inflação elevada e de juros elevados, tende o retorno, o rendimento desses caras continuarem elevados. Mas, eu trago um porém aqui. Isso é uma face de uma moeda. A outra face dessa mesma moeda de juros e rendimentos mais elevados, a outra face dessa moeda é um risco maior que eu acabei de explicar antes aqui. Juros e inflação mais elevadas aumentam o rendimento, mas o risco também aumenta bastante. Mas, de qualquer forma, é uma mesma moeda, mas ela tem um lado ruim, ela tem um lado bom também, a gente precisa trazer isso à tona. Os gestores trouxeram nessa pesquisa foi feita pela Empíricos, tá? Essa pesquisa aqui. O segundo ponto, a redução da taxa básica de juros, que está prevista, né? Aquela previsão que ninguém tem certeza de nada, mas acha que vai acontecer lá no terceiro trimestre desse ano, dependendo do que esse governo vai anunciar em termos de política fiscal. Tá? Mas espera-se que ali pelo terceiro trimestre do ano o Banco Central tenha ou enxergue condições de começar a baixar essa taxa de juros, e começando a baixar essa taxa de juros, fatalmente, e a gente deve ver as cotas dos fundos imobiliários subindo, se valorizando em função disso. Então não é só a pedreira para 2023, também a gente está muito longe de ver um caminho de rosas aí em 2023, não é isso que vai acontecer. No final das contas, gestores, como é que está o teu grau de confiança aí para cada setor, né, dos fundos imobiliários? Desde super pessimista, lá no vermelhinho, até na outra ponta lá, super otimista, e o amarelinho ao meio do caminho. Cara, tô neutro, nem lá, nem cá. Então, assim, em ordem, eles estão mais otimistas com CRI, tá? Porque são títulos, fundos, via de regra,
bastante diversificados, onde vários deles têm títulos pulverizados, então uma super, ultra, mega diversificação ali. E é um título de dívida que muitos deles têm garantias reais, então isso traz uma segurança a mais, uma camada de segurança a mais. Talvez isso explique esse maior otimismo com os fundos de CRI. De fato, são fundos de onde a gente espera menos volatilidade e menos surpresas. Depois, fundos de shoppings, depois agronegócio, renda urbana, logística e escritórios é o que eles estão ligeiramente, bem próximo da neutralidade, mas ligeiramente pessimistas. Bem, não entenda isso aqui do lado como uma recomendação de investimento, como quem diz, nossa, se está pessimista é porque não é para investir. Ó, na maioria das vezes, quando se está mais pessimista com uma determinada classe de ativo, isso acaba se refletindo nos preços dele. Então você deve olhar para isso, olhar para a qualidade do ativo e olhar para o preço dele. E essa conta que leva em consideração qualidade mais preço e perspectivas, essa conta tem que fechar. Ah, a perspectiva é boa, a qualidade é boa, mas o preço está alto. Eu fora, não é assim que se investe. A perspectiva é uma droga, a qualidade é ruim, o preço é baixo. Eu continuo fora. A perspectiva é meio mais ou menos, a qualidade é muito boa, o preço está muito baixo. Ó, se o preço estiver baixo o suficiente, pode fazer sentido. Então não olhe para isso e entenda que aqui está a grande recomendação desses caras. Não, é só se eles estão mais otimistas ou pessimistas, tá, gente? Seja um pouquinho mais literal na hora de entender aqui para não fazer bobagem. Agora, assim, ó, quer recomendação de investimento? Eu disse que no final do vídeo eu te daria 3. Na verdade, eu vou te mostrar o caminho, tá? O caminho, lembrando bem das minhas palavras, aqui eu dei o spoiler lá, tá? Um linkzinho aqui na descrição do vídeo. Você vai conseguir acessar essas minhas 3 recomendações, 3 fundos imobiliários para você comprar agora ou quando o mercado abrir, sei lá que horas você está assistindo esse vídeo aqui, para receber rendimentos já no mês que vem, certo? Então, fechando o vídeo aqui, vai aqui embaixo, pega essa recomendação no link e faça bom proveito, receba lá seus rendimentos de fundos imobiliários já no mês que vem, certo? Eu vou ficando por aqui, obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Tem 2 recomendações aqui do lado de outros vídeos para você continuar assistindo. Eu te vejo num próximo, até mais.